Fala turma, hoje eu vou falar sobre duas ações promissoras para 2022. Tratam-se de ações de duas small caps que estão muito bem posicionadas e preparadas para entregar crescimento, mesmo que 2022 e 2023 sejam anos economicamente aqui para o Brasil conturbados. Mas antes de eu te falar sobre essas empresas, caso você ainda não seja inscrito no canal, já considera fazer isso e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E se você já é inscrito antigo, não esquece de deixar também o seu like, porque ele nos ajuda muito a seguir crescendo aqui como canal no YouTube e também esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Bom, para começar, o ano de 2022 não é um ano comum para a Bolsa de Valores, é um ano bastante desafiador. Isso por conta de ser um ano com bastante ruídos externos, como por exemplo as altas das taxas de juros lá nos Estados Unidos. E também aqui, olhando para o cenário interno, é um ano de eleição e tipicamente anos de eleições presidenciais no Brasil são anos mais voláteis para a Bolsa e câmbio em geral. E diante de um cenário mais desafiador, falando especificamente de 2022, a maioria das empresas tende a não performar tão bem assim. Isso não só por conta das eleições, como também por conta de um dos maiores adversários históricos da Bolsa de Valores, que é a taxa de juros elevada no Brasil, que faz com que os investimentos de renda fixa rendam mais se boa parte do fluxo de capital da Bolsa corre para renda fixa, fazendo com que também o preço dos ativos caia ou tenha muita resistência para subir. E diante de cenários assim, só empresas muito bem estruturadas e prontas para entregar crescimento tendem a se destacar e a performar acima da média. É o caso dessas duas empresas que eu vou falar aqui, que na verdade são três e eu já vou te explicar de onde vem a terceira. Antes disso, cabe salientar aqui que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra e o intuito desse e de todos os outros vídeos do canal é levar a educação financeira e embasar melhor as suas escolhas. Bom, mas chega de papo, vamos lá para a primeira empresa, que é a Taurus, código de negociação TASA4, que é a mais famosa fabricante de armas que nós conhecemos aqui no Brasil. A Taurus vem de um momento muito difícil, onde tinha uma dívida muito alta, mas nos últimos anos a empresa vem conseguindo gerar resultado, diminuiu significativamente a dívida, hoje a dívida é uma dívida controlada, teve nos últimos anos um efeito muito positivo da troca do controlador e passou por uma grande reestruturação que fez da Taurus uma das maiores empresas do mundo e melhores em fabricação de armas. E só para você ter uma ideia, hoje 80% das vendas da Taurus são para os Estados Unidos, ou seja, essa receita toda é dolarizada. E inclusive hoje a Taurus tem fábrica nos Estados Unidos. O segundo país com maior relevância na receita da Taurus é o Brasil, com cerca de 15%, mas isso também deve mudar, já que a Taurus tem planos para abrir uma fábrica direto na Índia, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Bom, como eu falei anteriormente, a Taurus já tem uma dívida controlada e o EBITDA da Taurus vem numa crescente impressionante. E por conta desses bons resultados, possivelmente a Taurus deva começar a distribuir dividendos em 2022. E para você ter uma ideia da imponência da Taurus, hoje ela é a maior fabricante de revólveres do mundo. E como a empresa vem crescendo bastante e pretende continuar entregando crescimento nos próximos anos, os planos são de lançar outros produtos inovadores como pistolas, carabinas, espingardas, submetralhadoras, rifles e fuzis. E quando a gente olha para os múltiplos, a gente vê uma empresa barata, negociando a cerca de 4 vezes EBITDA histórico, mas principalmente frente às projeções de crescimento daqui para frente. Lembrando que a Taurus, por ser uma empresa dolarizada, também se beneficia caso o dólar permaneça alto ou até fique mais caro. E antes de partir para a segunda empresa, eu já vou deixar aqui aquela que seria a terceira empresa. Eu estou disponibilizando um relatório da Nord completo e gratuito, vai ficar aqui no comentário fixado, eu vou deixar o link, então é só clicar aqui e baixar o relatório. E nele contei todos os detalhes sobre essa outra empresa que tem também várias vantagens competitivas e já vem gerando e tende a gerar muito mais valor para os acionistas. Bom, e a outra empresa aqui, que seria a nossa segunda empresa, é a PetroRio, uma petroleira que produz cerca de 1% do que a Petrobras produz, ou seja, ela é muito menor do que a Petrobras, mas a gente não pode tratar ela como uma miniatura da Petrobras, porque ao meu ver ela guarda algumas vantagens competitivas em relação à maior petroleira do país. Basicamente, a PetroRio atua comprando campos já maduros por preços considerados justos ou bons preços e explora esses campos com o baixo custo que ela tem, o que é uma vantagem competitiva sobre as outras empresas do setor. E eu estou deixando aqui na tela um gráfico para você ter uma ideia da diminuição dos custos e dos baixos custos da PetroRio
na extração de petróleo. A PetroRio também produz petróleo para exportar, portanto, outra empresa que tem receita dolarizada, e o mesmo que eu falei para a Taurus vale para PetroRio em termos de vantagens por ser uma empresa dolarizada. Em termos de crescimento, a PetroRio já vem crescendo bastante nos últimos anos, mas só para você ter uma ideia, hoje a capacidade de produção da empresa é de cerca de 33 mil barris por dia e essa capacidade deve aumentar cerca de 287% em 2024, chegando a 128 mil barris por dia. Isso porque a PetroRio ainda não começou a explorar algumas das últimas aquisições e tem também algumas aquisições em andamento, inclusive em processo de finalização, como por exemplo Albacora e Albacora Leste. E outro ponto interessante é o preço do barril do petróleo Brent, que é referência para Petrobras e também para PetroRio. Ele está sendo negociado hoje acima da média histórica e cerca de 60% acima do que era negociado há um ano atrás, para você ter uma ideia. Isso favorece e muito a PetroRio e para ajudar ele segue em tendência de alta. Então olha só, a PetroRio é uma empresa que tem a favor o preço do dólar, o preço do barril do petróleo e ainda vai entregar um crescimento absurdo até 2024. E como a longo prazo o preço das ações segue o resultado das empresas, em se confirmando esse cenário de forte crescimento aliado à continuação da redução dos custos ou a capacidade de ter custos ainda menores, como é o que a gente consegue observar na PetroRio, e isso, diga-se de passagem, protege a empresa inclusive das oscilações do próprio preço do Brent, nós temos aqui uma empresa muito promissora para 2022. Vale muito a pena olhar, analisar mais a fundo os dados, os detalhes da PetroRio. Bom, e se você já tem ou está pensando em acrescentar uma dessas duas empresas na sua carteira, deixa aqui nos comentários. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui também que eu faço o máximo esforço para responder todo mundo. Nem sempre eu consigo, mas eu prometo sempre me esforçar. Dito isso, eu fico por aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.